Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste dia. Como havíamos prometido aos irmãos, começamos já a edição dos vídeos sobre a área de cura e libertação. E antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de falar rapidamente sobre a minha formação nesta área. Eu formei pelo SECRAI, Serviço Cristão de Aconselhamento Integral, em Vitória, no Espírito Santo, na turma de 2000. Fiquei ainda com o pastor Alcione e a equipe dele durante um ano, viajando, fazendo ministrações nos seminários, e depois fui me dedicar ao ministério local da igreja onde eu congregava, que era a Assembleia de Deus Monte Sião, em Guarapari. E depois disso já passamos por várias igrejas fazendo seminários, e aqui mesmo em São José dos Campos, onde nós estamos hoje, na Assembleia de Deus Renovar, e Deus tem sido bondoso e misericordioso conosco nesta área. E então o que eu quero com esses estudos é compartilhar com você, porque nem todas as pessoas têm oportunidade de participar de um seminário. Então, que esse estudo possa ser proveitoso na sua vida, para que você possa compreender um pouco mais, talvez coisas que aconteçam na sua vida e que você busca respostas e que talvez até hoje você não as tenha conseguido. E eu espero, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, porque este estudo é todo baseado na palavra de Deus, que você consiga ter essas respostas e consiga alcançar a cura da sua alma que você tanto necessita. Amém? Nós temos áreas da nossa vida que muitas vezes nos incomoda. Nós, já estando ou não servindo a Deus, às vezes nós temos muitas áreas, seja no aspecto físico, no aspecto moral, no aspecto espiritual, emocional. Nós, às vezes, temos uma série de problemas na nossa vida. E todas as vezes que a gente se propõe a buscar um caminho em que nós sejamos libertos dessas coisas que nos incomodam, que às vezes até aprisiona a nossa alma, nós vamos encontrar algumas barreiras. E essas barreiras, elas podem ser no mundo físico ou também no mundo espiritual, né? Seja através de pessoas, seja através de demônios, que às vezes fazem de tudo para que a gente venha desistir do nosso alvo de nós sermos libertos. Então, vou dar aqui algum exemplo. Por exemplo, e eu passei por essa dificuldade, e quem tem o vício da bebida e do cigarro, das drogas, a pessoa passa por esse processo. Muitas vezes eu quis parar de fumar, parar de beber, mas eu não encontrava forças. Às vezes ficava um período e dava um tempo, parava, mas daqui a pouco voltava novamente, né? Vício de palavrões, eu também tinha assim vamos falar português, claro, né? Uma boca muito suja, e aquilo às vezes me incomodava, principalmente depois que eu me converti, porque às vezes um mau hábito, né? Às vezes sem querer falava uma palavra que eu sabia que aquilo incomodava Deus. Então tem uma série de coisas. Tem pessoas que são viciadas na prostituição, tem pessoas que são viciadas no roubo, e assim nós vamos encontrar muitas pessoas que têm uma série de problemas dos quais elas têm vontade de ficar livres, curadas, né, e terem uma outra postura na sua vida.
Às vezes, né, a gente até encontra pessoas que vão literalmente querer puxar o nosso tapete e dizer, ah, bobagem isso, né? Você está indo na igreja para buscar essas coisas, e igreja tudo é proibido. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Nós sempre vamos encontrar o que eu chamo assim de vozes contrárias. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a igreja, ela não nos proíbe de nada. Se você chegar lá na nossa igreja e falar, pastor, aqui o que é proibido? Eu creio que o pastor vai te dar a mesma resposta que eu vou te dar aqui, baseado na palavra de Deus. Se você for lá, for no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, queridos, quando nós decidimos ter uma mudança de vida verdadeira e com uma qualidade de vida, onde nós vamos procurar ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz daquelas pessoas que realmente querem o nosso bem, nós vamos fazer escolhas e escolhas que nos fazem crescer. Então, aqui o apóstolo Paulo está simplesmente falando, olha, todas as coisas, eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, é questão de escolha, né, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Talvez até dentro da igreja você ouça coisas absurdas das pessoas contrárias à palavra de Deus. Mas Jesus, ele veio para os doentes. Então, a igreja realmente é um local onde as pessoas estão enfermas, com as suas almas enfermas. E muitas vezes, e infelizmente, nós encontramos não só um membro da família, mas às vezes nós encontramos uma família inteira enferma, né? Enferma na sua alma, pessoas que precisam passar por um processo de cura da sua alma, processo de libertação, pessoas que tiveram ensinamentos muitas vezes errados até da palavra de Deus, pessoas que estão presas a uma série de conceitos, que estão presas à religiosidade e muitas vezes elas estão enfermas, passam a vida inteira enfermas e sofrem com aquilo, mas não conseguem buscar ajuda. Por quê? Porque no seu conceito, essas coisas de cura, de libertação, isso é bobagem. Eu já ouvi muitas vezes isso, mas eu quero te dizer que quando a pessoa quer de fato, né, buscar ser curada da sua alma, ela vai encontrar um caminho. Amém? Então, o desejo do meu coração é que, através do Espírito Santo, através deste estudo, o Espírito Santo, ele possa ministrar assim de maneira profunda ao seu coração, para que você possa ficar curado, ficar liberto, né? E que isso venha de dentro para fora. Amém? Bom, para que essa cura aconteça, é necessário uma quebra, né, de alguns paradigmas e precisamos de algumas mudanças. E essas mudanças, na verdade,
elas precisam começar a partir de nós e dentro da nossa casa. Porque nós queremos sempre, queridos, que a mudança venha a partir do outro. E as pessoas sempre falam isso, mas eu estou esperando, né? Vamos dizer assim, no caso de mulheres, eu estou esperando o meu marido mudar. E o marido fala, olha, eu estou esperando a minha mulher ter uma atitude de mudanças. Mas, na verdade, e nós sabemos disso, e às vezes não cremos que isso funciona, mas a mudança do outro e aquilo que tanto incomoda na outra pessoa, ela vai começar a partir de uma mudança da minha pessoa. E nós vemos aí muitos lares onde não há diálogo, onde não há respeito, onde não há harmonia, né? E, na verdade, onde não há amor. E são coisas que nunca existiu. Então, as dificuldades que os pais e as famílias enfrentam e que muitas vezes hoje os filhos enfrentam num confronto com os pais, são problemas que não surgiram agora. Agora que meu filho está na adolescência, ele está muito rebelde. Agora que meu filho está na jovem, ele está muito rebelde, ele não quer mais nos obedecer. Tem muitas queixas, né, de pais nesse sentido. E aí, quando nós vamos atender a estas pessoas, nós vamos ver que a grande maioria, não vou dizer que é a maioria, mas a grande maioria dos problemas que hoje fazem com que esses adolescentes ou estes jovens estejam tão rebeldes, são problemas que surgiram, na maioria das vezes, na infância. E são problemas que nunca foram tratados, nunca foram expostos, né? Nem mesmo para Deus a pessoa tem dificuldade em enfrentar o problema, e ela vive e tenta viver como se aquele problema, na verdade, não existisse. Mas o problema existe, faz parte da realidade da vida dela, do dia a dia, dói, incomoda, traz choro, traz tristeza, né? Faz muitas vezes com que esta pessoa seja uma pessoa difícil de conviver, e é como eu falei anteriormente, se torna um adolescente difícil, um jovem difícil, mas nós vemos que às vezes são problemas que os pais até reconhecem, mas existe aquele tabu de se falar no assunto, existe a proibição de se falar naquele assunto. Então, por que é que as pessoas agem dessa forma, né? Por que é proibido, às vezes, os pais proíbem os filhos de falar sobre determinados assuntos? Porque é mais fácil, às vezes, você proibir do que você ter que enfrentar o problema. E este é o perfil de muitas pessoas dentro das igrejas. Nós não vamos encontrar pessoas assim, com este perfil, só quem está fora da igreja, famílias que não fazem parte da igreja. Não, por quê? Porque, infelizmente, as pessoas, elas às vezes preferem colocar uma máscara do que viver a realidade e buscar resolver aquele problema. Deus, Ele quer que nós cresçamos na sua graça, também no seu conhecimento. Por quê? Porque isso vai firmar os nossos pés. Assim nós vamos ter uma caminhada com Cristo verdadeira. Mas se nós não buscamos o conhecimento da pessoa de Deus, dificilmente nós vamos conseguir nos libertar.
E a palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? A palavra de Deus. Amém? Bom, então, eu queria começar para que nós possamos entender como surgem, às vezes, as feridas na nossa alma. Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no Salmo 109. Vamos lá. Salmo 109, versículo 22, diz assim: pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. De quem foram essas palavras? Essas palavras foram de Davi. Ele escreve esse salmo assim num momento da vida dele em que ele está passando por uma experiência terrível, porque ele estava sendo caluniado e perseguido justamente por pessoas às quais ele havia estendido a sua mão, ele havia ajudado. Então, aquelas palavras caluniosas e aquela perseguição começaram a trazer uma dor profunda na alma dele. E aí ele expressa para Deus a dor que estava dentro do seu coração por causa das feridas que estavam começando a se formar na sua alma. Davi, ele não queria usar a espada, né, contra aquelas pessoas. Por quê? Porque eram pessoas que ele amava, mas ele queria que Deus fizesse justiça, mais uma justiça do jeito dele, né? Que às vezes não é muito diferente de nós, não é? Quantas vezes nós também queremos que Deus haja a nosso favor e queremos que Deus faça do nosso jeito, na ótica daquilo que nós achamos que seja justo. Mas aqui eu quero trazer uma reflexão para nós com relação a essa questão da nossa ótica de justiça. Por quê? Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 64, versículo 6, parte A, ele vai comparar o nosso senso de justiça a trapos de imundícia. E se você não sabe o que quer dizer trapos de imundícia eram os panos que as mulheres usavam para fazer a sua higiene pessoal no período em que elas estavam menstruadas. Sério, né? Olha ao que o profeta Isaías compara o meu senso de justiça e o seu senso de justiça. A trapos de imundícia, ou seja, coisas que não valem nada. Coisas que chegam a ser até imundas. Agora, a nossa ótica das coisas, elas são muito pequenas. Por quê? Porque nós conseguimos, primeiro, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Segundo, nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Você quer ver uma coisa prática, assim? Por exemplo, por que é que eu e você enxergamos o sol? Ah, porque o sol está lá? Não, é porque ele está lá, tudo bem. Mas nós enxergamos porque ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E aí nós conseguimos enxergar. Mas se nós olharmos para as coisas que estão à nossa volta, por exemplo, nós estamos lá numa estrada, o máximo que a nossa visão consegue alcançar são 5 quilômetros. A nossa visão, ela não vai além disso. Então, nós temos uma visão muito limitada. Agora, que dirá
uma visão cheia de sentimentos negativos. Então, nós só conseguiremos mensurar as coisas com a ótica da justiça de Deus se nós pedirmos para que Deus enxergue por nós. Porque nós mesmos não vamos ter essa capacidade. E aí nós temos que falar: Senhor, o Senhor enxerga para mim este problema com a sua ótica. Por quê? Porque no momento de dor e no momento de sofrimento, nós vamos ter uma visão distorcida das coisas. E é o que estava acontecendo com Davi. Davi, ele pedia a Deus que Deus fizesse justiça de acordo com a intensidade da dor que ele carregava na sua alma naquele momento. Eu vou ler aqui alguns versos, né, e vocês vão ver pela agressividade das palavras de Davi, como que a sua alma estava assim profundamente ferida. Ainda lá no Salmo 109, a partir do verso 6, ele fala assim, ele falando com Deus: põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita, ou seja, sobre aquela pessoa que estava caluniando e trazendo dor para a alma dele, perseguindo a ele. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Misericórdia. É a única coisa que a gente pode falar depois que lê um texto desse, não é? Por quê? Porque com as palavras, queridos, nós vamos expressar aquilo que está na nossa alma. A palavra do Senhor fala que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, nós vemos aqui que a alma de Davi estava completamente ferida, amargurada, exausta, né? Nós percebemos isso quando ele expressa a sua dor para Deus e ele fala: estou aflito e necessitado e o meu coração está ferido dentro de mim. Então aqui nós vamos aprender como que a ingratidão e o desprezo são sentimentos altamente destruidores ao ser humano. E o estrago que as sequelas
desta dor, né, ou daquela dor estavam fazendo no emocional de Davi. No verso 23, ele fala com Deus que ele sentia como se ele fosse uma sombra, que com o passar do tempo ele estivesse sendo consumido, porque a sombra é assim, né? Vai passando as horas, daqui a pouco aquela sombra desaparece. E quantas vezes nós não estamos nos sentindo assim, como se nós estivéssemos sendo consumidos pelos problemas. E aqui nós vamos abrir um grande parênteses, né? Porque nós temos por hábito, e diga-se de passagem assim, um mau hábito, nós acharmos que tudo que acontece conosco, ou tudo de ruim que nós sentimos, ou que nos deixa mal, é da vontade de Deus. Muitas situações que nós vivemos, na verdade, Deus não gostaria que nós passássemos por aquilo, mas são portas que nós mesmos vamos abrir. E mais adiante, eu vou falar bem especificamente sobre essas questões de portas que nós abrimos. E quando nós nos sentimos amargurados, irados, exaustos, se na verdade nós não reagirmos assim imediatamente a estes sentimentos, o que pode acontecer? Começa a bater um desânimo, aí do desânimo vem uma tristeza, da tristeza vem uma depressão, né? Daqui a pouco a pessoa fala, já estou com vontade, minha vontade é sumir, minha vontade é morrer. Mas por que é que a pessoa acha que a morte vai ser a solução para aquele problema? Por quê? Porque ela está se deixando ser consumida pelos pensamentos, os sentimentos malignos, e a única coisa que ela acha que realmente vai valer a pena naquele momento é ela morrer. Mas nem sempre a morte vai ser a solução, não é? Por quê? Porque nós não podemos ser egoístas e pensar só na nossa pessoa. Pessoas que têm filhos pequenos, que têm pais que às vezes estão enfermos, que dependem da pessoa, né? Nós não podemos ser tão egoístas e a gente pensar só na gente. Mas, infelizmente, as pessoas vão se deixando ser tão consumidas pelos problemas que às vezes elas chegam. As pessoas que entram no estado de depressão profunda, elas têm elas estão assim, um pé, né, muito próximo, a um passo muito próximo de entrar por essa linha, inclusive, do suicídio. Agora, nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante, que nos chama atenção nesse salmo. Lá no verso 24, é que Davi ele fala assim, que de tanto jejuar, ele estava enfraquecido e magro. Por quê? Porque mesmo sofrendo calúnia, mesmo sofrendo perseguição, Davi, ele permanecia jejuando e orando pela vida daquelas pessoas que estavam perseguindo. Então, assim, qual de nós, né, teria uma atitude dessas? A pessoa está ali te perseguindo, a pessoa está ali falando mal da sua vida, e você fala, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou orar pela vida desta pessoa, eu vou jejuar, né? Mas não é orar pedindo a Deus para Deus levar aquela pessoa para a sepultura, não é isso, né? Porque às vezes tem pessoas que oram dessa forma, vou orar para que Deus leve essa pessoa, não é isso. Orar para que Deus traga compaixão para aquela vida daquela pessoa. E aqui nós começamos a aprender assim algo muito interessante, que a nossa alma ela tem facilidade em transitar em linhas opostas num espaço de tempo muito curto, que é entre o equilíbrio
e o desequilíbrio. Porque ao mesmo tempo que Davi estava irado, ao mesmo tempo em que ele estava com a sua alma profundamente ferida, ao mesmo tempo em que ele estava com um senso de justiça terrível, como nós vimos, ele também estava jejuando e orando por aquelas pessoas que estavam perseguindo a vida dele. E ainda uma outra coisa também que estava acontecendo, que nós lemos aqui na palavra, que o corpo dele também já estava sofrendo com as consequências da dor da sua alma. Quando isso acontece, o ser humano ele chega assim num limite muito grande de exaustão. Muitos de nós já carregamos, né, essas feridas, não digo estas, né, mas muitos de nós já carregamos muitas feridas na nossa alma. Ou talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez até esteja carregando muitas feridas na sua alma, causadas assim por vários tipos de dor, que pode ser ingratidão, pode ser o desprezo, pode ser por um abuso sexual, por perdas, por separações, tantas outras, né, razões que vão abrindo feridas na nossa alma. Então, queridos, assim, nesse estudo, nós vamos procurar compreender como é que as nossas emoções, elas são processadas aqui dentro, no nosso interior, na nossa alma. E como é que as feridas que são abertas podem ser fechadas e muitas vezes elas são tão curadas que não ficam nem cicatrizes. E coisa boa, né? Essa é a melhor parte. Amém? Então, antes de começar entendendo, antes de começar o estudo, né? Antes de aprofundarmos um pouco mais, eu quero trazer aqui os significados de algumas palavras que vão nortear o nosso estudo e que são significados que vão assim ampliar a nossa visão acerca deste assunto de cura da alma ou cura interior. Então vamos lá. Eu quero começar pela palavra ferida, que eu trouxe aqui como título do nosso estudo, alma ferida. Então vamos lá, ferida. Do latim ferire, agredir, ferir, significa, presta bastante atenção no significado, lesão ou solução de continuidade dos tecidos provocada por um traumatismo externo direto. As feridas podem ser classificadas em feridas incisas, feridas perfurantes, feridas laceradas e feridas contusas. No sentido figurado, significa mágoa, ofensa, desgosto. A palavra cura, do latim, ato de cuidar, de vigiar, significa recobramento de saúde. E por analogia, usa-se também no sentido da psicologia, como na cura das mágoas. Na Bíblia Sagrada, as expressões cura, curar, curado, curou, aparecem dezenas de vezes em situações diferentes, podendo apontar tanto para o aspecto físico como para o psicológico ou o emocional. Então, preste bastante atenção, porque isso é muito importante que eu vou falar agora. Todo ser humano é dotado da capacidade
de registrar em sua memória todas as impressões vivenciadas ao longo de sua vida, desde a sua concepção. Por isso, é tão importante para a criança a forma como os pais recebem a notícia da gravidez. E neste caso, principalmente a mãe, não é? A gente vê que tem pais que conversam, né? Aí o pai chega do trabalho, vai lá, acaricia a barriga da mãe, conversa com o filho ou com a filha, quando já sabem às vezes, né, o sexo. A mãe está sempre conversando com a criança, sempre acariciando, né, a barriga. E isso, o que vai acontecer? Isso vai sendo passadas sensações positivas para a criança. Agora, imagina a situação daquela mãe que, ao saber da gravidez, a primeira reação dela é negativa. A primeira sensação dela é de mal-estar. A primeira palavra que ela lança na vida daquela criança é uma palavra de maldição. E ainda, se não bastasse esse sentimento materno, ainda também quando o pai, né, ou o marido, ou o namorado, ou o companheiro recebe a notícia e também recebe essa notícia de mau grado. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre até mulheres que, quando recebem a notícia de gravidez, às vezes são espancadas pelos seus companheiros, às vezes até mesmo marido, né? Tá lá casada, bonitinha, lá com tudo assinadinho, mas na hora que recebe esta notícia, o marido é o primeiro a repulsar, a não querer, né? Me fugiu agora aqui a palavra, a não querer que aquela criança venha ao convívio familiar. Então, o que vai acontecer com esta criança que teve esses primeiros registros tão negativos? Então, se os primeiros foram assim e essa criança chegou a vir ao mundo, nós podemos imaginar como que deva ter sido o restante dos 9 meses de gestação desta criança. E aí, o que vai acontecer com todas estas impressões que esta criança recebeu logo nos primeiros 9 meses, talvez depois, né? Mesmo quando criança, também foi muito maltratada, porque ela já foi rejeitada, agora lembrei da palavra, né? Ela já foi rejeitada desde que ela estava sendo concebida e gerada lá no ventre da mãe, ela já havia sido rejeitada, e ela continua sendo rejeitada. O que vai acontecer com as impressões que estão impregnadas na memória desta pessoa? Ela vai somatizando, e não tem como o resultado de tudo isso não ser um resultado emocional desastroso na vida desta pessoa. Esta pessoa, ela vai ao longo dos anos, né? Ela vai somatizando aqueles registros, vai somatizando, e essa somatização, ela tem resultados desastrosos no emocional dela. O que esse resultado desastroso emocional causa na estrutura emocional da pessoa?
ela vai causar o que a psicologia chama de dissociação, ou seja, a pessoa fica psicologicamente desestruturada, desequilibrada, desarmonizada, né? E muitas pessoas, elas entram num dado momento assim, num surto psicótico, e às vezes a pessoa depois vai desenvolver algum problema de bipolaridade, esquizofrenia, tantos outros, né? Que são causados por problemas que, na verdade, é um somatório de problemas que a pessoa vem ao longo dos anos carregando dentro dela. A dissociação faz com que a pessoa se lembre de momentos, né, ou assim, de pedaços, de flashes, né, e ela não consegue, assim, se lembrar da experiência inteira que ela teve naquele momento do surto. E vai caracterizar, assim, uma amnésia. Ela vai caracterizar, assim, uma amnésia parcial, né, daquela experiência traumática que ela está vivendo. Eu tive essa experiência, eu passei por um abuso sexual quando eu era adolescente, e eu passei por essa experiência da dissociação. E eu só consegui recuperar a lembrança total de tudo que tinha acontecido depois de algumas sessões que eu fiz com uma terapeuta, né, que eu agradeço, me ajudou muito, mas a cura total mesmo só veio quando eu estava com os meus 42 anos de idade. Esse abuso eu passei por ele entre 14 e 15 anos de idade. E eu só fui realmente curada aos 42 anos. Eu já havia me convertido e aí passei por um processo de cura, né, da minha alma. E aí realmente eu falo assim que hoje, né, e já falo desde os meus 42, 43 anos, que eu fiquei totalmente curada, graças a Deus. Agora, eu vejo assim, se eu tivesse buscado ajuda desde o início, com certeza eu não teria sofrido tanto. Mas o que acontece? Vem a vergonha, não é? Em falar sobre o assunto, deixar que os pais saibam. Hoje em dia há um diálogo muito mais aberto entre pais e filhos, mas naquela época, meu Deus, não existia nem se falar de nada. A mãe falar sobre menstruação com a filha já era difícil, que dirá falar sobre abuso sexual. Então não existia esse tipo de diálogo. Então, se a gente consegue buscar ajuda desde o início, aí as consequências e o estrago que aquilo faz no emocional da pessoa e teria feito no meu emocional, teria sido muito menor. Mas eu fiquei calada sobre este assunto durante 25 anos. Então foram 25 anos de muito sofrimento. Então, o ideal realmente é que quando a pessoa ela passa por problemas emocionais, traumas emocionais, sejam eles quais forem, é que a pessoa busque ajuda antes que haja uma implosão ou uma explosão emocional e aconteça esses surtos, não é? Com essa somatização de registros, de sensações negativas que a pessoa vai tendo, porque uma pessoa que é rejeitada já desde o seu ventre, ela vai carregar muitos traumas. E a somatização de tudo isso não vai ser fácil de ser trabalhado, mas existe forma da pessoa ficar curada de tudo isso, né? Então, não é só abuso, porque tem experiências negativas como
agressão física, né? Mulheres que são agredidas pelos pais, mulheres que são agredidas pelos maridos, pessoas que passam por experiência, que eu creio que seja uma experiência terrível, né? De sequestro, de ficar um tempo na mão de sequestradores, pessoas que passam por acidentes onde há perdas, pessoas que sofreram, né, quando criança, foram molestadas, filhos que passam pelo processo de separação dos pais, e em geral, quando os divórcios eles são litigiosos, há muita briga, muita disputa de bens, muita disputa pela guarda dos filhos, e isso causa um trauma muito grande nos filhos e tantos outros, né? São muitos os traumas que às vezes as pessoas têm dificuldade de superar. Então, quem já passou por uma experiência dessas, ela terá que conviver com essa realidade para o resto da vida dela. Por quê? Porque o fato em si não tem como ser mudado, não é? Mas os registros das sensações negativas que estão arquivadas lá no nível inconsciente, esses podem, de acordo com a psicologia, podem ser ressignificados ou deletados e jogados no mar do esquecimento, segundo a Bíblia Sagrada. Lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, pessoas que estejam fazendo acompanhamento psiquiátrico, mesmo que passem por um processo de ressignificação, mesmo que passem por um processo de cura da alma e se sintam assim extremamente bem, né? Elas devem continuar com a medicação prescrita pelo médico até que o médico dê alta daquela medicação. Então, não é porque às vezes a pessoa fala assim, agora eu já tô curada, eu já tô ótima, aí pega todos aqueles remédios, e às vezes as pessoas até perguntam, né? Missionário, eu posso parar de tomar meus remédios? Não, nada disso. Você vai continuar fazendo o acompanhamento com o seu médico, você vai continuar buscando o seu médico, vá nas sessões, né? Procure terminar o tratamento e o médico é quem vai dizer, olha, você já vai ser liberada da medicação e aí ele vai mudar a dosagem e aos poucos vai retirando a medicação, ok? Por hoje nós vamos até aqui. Eu espero que você, tenha acompanhado bem e vamos aí para um segundo vídeo daqui a alguns dias. Um abraço grande, Deus te abençoe.